Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ecologia. Vamos entender nosso sistema, nosso meio ambiente, nossa forma de vida, de interação entre vegetais e animais que compõem então nossa casa onde nós temos as nossas vidas, né? Estamos na nossa aula 12ª de biologia, né? Então vocês veem aí que cada aula tem o seu título e aí vocês separam para que vocês possam ter sequência de conhecimento. Porém, lembrem, os conhecimentos se interagem, os conhecimentos se agregam, né? Quando eu estou falando sobre ecologia, quando eu estou falando sobre genética, quando eu estou falando sobre citologia, eu uso de conhecimentos prévios, eu uso de conhecimentos anteriores, e isso vocês têm que entender, isso vocês têm que estudar e vocês têm que se planejar, ok? Anotações, esquemas para fixar o conteúdo, fixar todo o conhecimento. Então, na aula passada ou na aula anterior, dependendo de quais aulas vocês deram sequência e estudaram, nós falamos sobre dois ciclos biogeoquímicos, que foi o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. Agora nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio e o ciclo da água, tá? Ah, mas por que nós não vamos falar do ciclo do hidrogênio? Vocês perceberam na aula anterior que quando eu falei sobre o ciclo de oxigênio, o hidrogênio aparecia muito, vai aparecer também aqui no nitrogênio, apareceu no carbono e vai aparecer no ciclo da água, tá? Porque são elementos que não estão isolados, tá certo? Então, o ciclo de nitrogênio ele é fundamental para a bioquímica dos organismos e nós vamos ver que, além de toda a estrutura, a parte da estrutura das células, o nitrogênio tem outras funções bem interessantes que vocês vão gostar de conhecer, ok? Na parte das moléculas orgânicas, o nitrogênio ele entra nas estruturas cromossômicas, nas estruturas nucleares, nas estruturas celulares, seja células para tecidos conjuntivos, seja células de tecidos de revestimento, de estrutura, de reprodução, certo? Vocês vão perceber que o nitrogênio está ali, né? Como todos os demais elementos dos chons, né? Ok? Compõe então proteínas, vitaminas, clorofila, responsável pelas sínteses, né, orgânicas também, produção de energia. Isso é bem interessante, apesar de que a gente fala assim, vou respirar um ar puro e no momento em seguida a gente lembra do oxigênio, o grande componente do ar é o nitrogênio. 78% de todo o ar, ou da composição química do ar, é formada por nitrogênio, N2, tá? Ok? É o principal, então, a atmosfera é o principal reservatório do nitrogênio. Vocês vão ver que, apesar de que ele esteja ali armazenado na atmosfera, ele vai estar participando de vários outros processos, várias outras reações, oxidações, reduções, para se fixar aos outros elementos químicos e compor compostos, células, tecidos e todo o organismo dos seres vivos, tá? Ok? Não está disponível para a maioria dos seres vivos. Opa, mas você não acabou de falar que estava? Falei, o nitrogênio N2 na atmosfera não está disponível para a gente. Então nós não precisamos nos preocupar que quando nós estamos num ambiente livre de poluições gasosas graves, nós não fixamos o nitrogênio, nós só absorvemos o oxigênio. Para a fixação do nitrogênio, nós vamos falar agora mais especificamente, mais detalhadamente, como que ela acontece, tá? Os organismos eucariontes, quem eram organismos eucariontes?
Os organismos que possuem núcleo, estrutura de núcleo bem estabelecida, né? São incapazes de absorvê-lo diretamente da atmosfera, tá? Somente algumas bactérias cianofícias ou cianobactérias e fungos são capazes de retirar, extrair, absorver o nitrogênio da atmosfera. Então, nós, seres vivos, não temos essa capacidade. Nós dependemos de organismos auxiliares, que são as bactérias. Lembra que eu falei para vocês que nem toda bactéria é ruim, nem todo fungo é ruim. Temos interações entre seres orgânicos, seres vivos, que beneficiam um ao outro, tá? Então nós temos relações entre os vegetais e as bactérias, entre os animais e as bactérias, que beneficiam a ambos, tá? Para estar disponível aos eucariontes, aos seres que possuem estrutura nuclear formada, são necessárias várias fases de processamento, tá? Nós vamos falar de cada uma delas. Realizadas por micro-organismos terrestres ou aquáticos, formando os nitratos, íon de fórmula molecular NO3. Nós vamos ver que tem várias formas do nitrogênio se associar ao oxigênio, ou ao hidrogênio, ou a outros elementos químicos. Os nitratos são solúveis e de fácil absorção pelos vegetais. Então, o nitrogênio da atmosfera é extraído pelas bactérias, que fazem um processo de síntese, que fazem um processo de transformação do NO2, oxidando ou transformando ou reduzindo e formando os nitratos, nitritos, amônios, amônias, íons de amônio, sais de amônio. Nós já vamos ver isso tudo. E eles vão fazer com que tornem então essas formas de nitrogênio acessíveis a todos os seres vivos, tá? Que são os nitratos solúveis, que podem ser solúveis em água ou em gorduras ou em outros elementos, de fácil absorção pelos vegetais e por meio das cadeias alimentares que chega aos animais, né? Então nós temos, lembra, cadeias tróficas, eu falei para vocês na aula passada, que apesar de estarmos falando de ciclo biogeoquímicos, nós vamos estar utilizando conceitos já revistos, já vistos, e que vocês fixaram. Eu sei que vocês fixaram e que vocês estão craque nisso. Cadeias tróficas, são as cadeias alimentares dos diversos seres, os diversos tipos de nichos ecológicos, né? Então, vamos lá, vamos falar das cadeias alimentares que chegam aos animais, né? Então, nós temos 4 fases do processo, ou desses processos de facilitação ou de possibilitação de uso do nitrogênio, de absorção do nitrogênio, que são fixação, nitrificação, desnitrificação e a decomposição. Então, sempre vai haver aquela última ali, hein, pessoal? Olha, o ser humano, os seres vivos, os animais, os vegetais fixaram, nitrificaram, desnitrificaram, sustentaram suas vidas e morreram. Bom, morreu, então agora esse nitrogênio que está ali vai ter que ser decomposto, vai ter que voltar para o meio ambiente, né? Tá certo? Bom, vamos lá, fixação. Nitrogênio gasoso é transformado em compostos biodisponíveis. O que seria então biodisponíveis? Que estão disponíveis para a vida dos seres vivos, né? Então, uma outra palavrinha aí, bonita, né? Biodisponíveis, são elementos que estão disponíveis às formas de vida, tá? Então, fixa o N2 da atmosfera, as bactérias, né? Quem é que eram? As bactérias, as cianobactérias, alguns fungos, né? Fixam o nitrogênio, retiram o nitrogênio da atmosfera, transformam, processam
e transformam em nitratos, então, que vai acontecer de duas formas. Ou por meio de uma ação não biológica, sem a presença de vida, então raios causam a oxidação do nitrogênio atmosférico. Raios, quando eu quero dizer, descargas elétricas mesmo. As descargas elétricas atingem os nitrogênios e ele sofre uma quebra, ele sofre uma oxidação, ele sofre uma reação química e eles são liberados para o meio ambiente, produzindo então o NO3. Quem era o NO3? Vamos ver. Nitratos. Então o NO2 pela descarga elétrica é transformado em nitrato, NO3, né? Que serão conduzidos para o solo ou para a água. Opa, e claro, lógico, ele se formou lá na atmosfera, a planta não vai lá na atmosfera retirar, precisa de bactérias, precisa de cianobactérias. Então eles são descarregados pelas chuvas ou por outras formas de descarregamento ou de transporte até o solo e a água, tá? E estando assim disponíveis aos vegetais. Fixação biológica. Opa, agora então eu já tenho o elemento. Então eu tive uma primeira reação que acontece lá na atmosfera, uma descarga elétrica, quebra a molécula do NO2, transforma em nitrato e isso chega até o solo, até a água. Não teve participação nenhuma de nenhum ser biológico, de nenhum ser vivo. Agora nós temos então a participação dos seres vivos, que são as bactérias, que vão pegar estes nitratos e transformá-los em nitritos, ou em amônios, ou em outros elementos químicos possíveis de serem absorvidos pelos seres vivos. Ok? Então, ó, principal forma de fixação é pela ação bacteriológica, é pela ação bacteriana de NO3, que é transformado em amônia, que em água transforma-se em amônio, né? Que por ser tóxico é eliminado ao exterior do micro-organismo na forma de amônio, NH4, certo? Sais de amônio e a própria amônia. Então, estão vendo que é um processo. Eu tinha o N2, o gás N2, que sofreu uma primeira transformação lá na atmosfera sem a participação de nenhum ser vivo, virou nitrato, NO3, e se for pelo processo biológico, então o NO2 é extraído, né, pela ação bacteriana e é formado o NO3, que depois transforma esse NO3 em NH3, que é amônia, que depois passa por uma nova processo, por uma nova fase, por uma nova transformação química e transforma-se em NH4, né? Tá certo? Então, esse é o processo de fixação biológica do nitrogênio. O que é a nitrificação? A nitrificação, então, eu tinha um processo de, vamos voltar, de fixação, olha lá, fixação, né? Fixação, falamos da fixação, agora nós vamos falar da nitrificação. Então nós tivemos a fixação ou a entrada do nitrogênio no organismo. Agora ele vai sofrer um processo do que a gente chama de nitrificação, né? Que é realizada por certas bactérias. O íon amônio, NH4+, transforma-se em nitritos, NO2 menos, e depois em nitratos, que são os NO3, né? E aí nós temos duas formas de nitrificação. A nitrosação, que é o amônio transformado em nitrito pela ação das bactérias, principalmente as nitrosomonas e as nitrosococcus. São duas bactérias que pegam o amônio e transformam em nitrito, certo? Que é esta reação aqui. Amônio pelas bactérias geram os nitritos. Essas bactérias são as nitrosomonas e as nitrosococcus. Então o nitrito será eliminado ao meio ambiente e utilizado por um novo processo bacteriano, ou por um novo grupo bacteriano, que vai transformar o nitrito em nitrato. Quem era o nitrato? NO3+.
menos, certo? Os nitritos sofrem oxidação, então entrou mais um oxigênio aqui, né? Então nós tínhamos NO2 mais, né? Um oxigênio gerou nitrato, certo? Pelas nitrobacters. Normalmente são estruturas, né, bacterianas nas raízes. Então, se nós puxarmos do nosso quintal algumas plantas, normalmente as leguminosas, nós vamos ver que nas suas raízes existem pequenos carocinhos, pequenas bolinhas, que são as bactérias nitrobacteres, onde elas fazem o quê? A nitratação, a fixação ou a oxidação do nitrito, né? E transformação em nitrato, ok? Que é este processo aqui. Então nós tínhamos um amônio, né? Que gerou nitrito e que gerou o nitrato. Então, o nitrito é na nitrosação e o nitrato é na nitratação. Até aqui tudo bem? Vamos para o próximo. Ciclo do nitrogênio. Continuando então, pessoal, o nitrato, agora que a gente entendeu da onde ele vem, solúvel em água, hidrossolúveis, hidro de água, solúveis de solução, solúveis em uma solução de água, né? E pouca toxicidade, de fácil absorção pelos vegetais. Então, os nitratos são as formas de fácil absorção pelos vegetais. É a forma que os vegetais absorvem facilmente os nitratos, ou a fonte ou a demanda de nitrogênio. Tá? É reduzido a amônia, ou amônio, NH4, e esse, por ação enzimática específica, é transformado em aminoácidos. Lembra que eu falei para vocês que o nitrogênio era importante para a formação de várias estruturas orgânicas, para a sustentação da vida? Quem é resultante da ação dos aminoácidos? Ou seja, os aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos, vão formar as proteínas. Então, o nitrogênio é importante, é essencial, ou seja, precisa, não pode faltar, para a formação de aminoácidos e proteínas, fundamentais ao nosso desenvolvimento. Tá? Então, aqui mais um exemplo para vocês olharem com calma o nitrogênio na atmosfera, o NO2, né, que eu falei para vocês, que pode ser transformado diretamente pela ação biológica de bactérias e transformados em nitratos, que são assimilados pelas plantas, que vão ou ser decompostos por seres decompositores, ou então as plantas serão absorvidas por consumidores primários, que são os herbívoros, né? Esses herbívoros, quando morrerem, possuem nitrogênio nos seus organismos, vão servir de alimento para os decompositores. A ação desses decompositores transforma os nitratos em amônia, tá? Ok? Isso por um lado da cadeia. Vamos ver este outro lado da cadeia. Então, nós temos as plantas. Então, aqui era não biológico, né? Ou, desculpa, aqui era... Aqui era biológico, a ação das bactérias, e aqui é não biológico, né? Então, veio, transformou lá na atmosfera e daí foi fixado pela planta. Então aqui nós temos agora a ação de outro fator biológico, né? De um outro ser vivo. Então são as bactérias, né? Nitrobacters, que eu comentei com vocês, lá nas raízes. Olha lá as bolinhas. Estão vendo as bolinhas nas raízes? É uma leguminosa, dá uma vagem. Então uma forma de nós reconhecermos uma leguminosa é porque ela dá um legume, uma vagem, né? Tipo a soja, o feijão, ok? A vagem, a ervilha, tá bom?
e aí que sofre a ação das bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos de raízes de leguminosas, tá? Essas bactérias fixadoras de N2 no solo fazem a amonificação, transformam o nitrogênio em amônio, que depois, pela nitrificação, que são bactérias nitrificantes, vão transformar o nitrogênio em nitritos, né? Tá? O amônio em nitritos. Lembra que daí eu falei que pela ação das bactérias, chamada de nitratação, os nitritos vão ser novamente transformados em nitratos, tá? Esse é o típico ciclo, tá? Vocês estão vendo que está tudo fechado, tudo sai, tudo entra, tudo fica ali, né? Tá? Esse balanço é que a gente faz essa análise, e aí a gente analisa através das nossas cadeias alimentares ou energéticas ou de massa, né? Tá certo? E nós vamos chegar à compreensão desse processo, tá bom? Agora, falei que o carbono é fixado, o carbono é nitrificado, né? Nitrificação. Aí ele passa agora, o animal morreu, a planta morreu, ele vai passar por um processo de retorno do nitrogênio, né? Que é a desnitrificação ou decomposição, né? O retorno do nitrogênio após o encerramento do ciclo de vida, então morreu, acabou, né? O homem morre, o animal morre, uma planta morre, que pode ser por 4 formas. Lembra as 4 formas que pode exterminar uma vida? Fogo, né? Decomposição, certo? Lembrem? Combustão, decomposição, fermentação, né? Ok? Então, olhem lá nas aulas anteriores, fixem as 4 formas de liberação ou de liberação de elementos químicos dentro do ciclo biogeoquímico, tá? Ok? O mesmo se aplica para cá, do carbono, do nitrogênio e dos outros elementos, tá certo? Após o encerramento do ciclo de vida do organismo, bactérias atuarão e decomporão o nitrogênio para o seu retorno à atmosfera na forma de N2 ou amônia, né? Que pode ficar no solo, que pode ir para a água, tá? Então, de um organismo, ele vai ser transformado em gás ou em resíduo sólido ou hídrico, tá bom? A decomposição ou desnitrificação gera adubos orgânicos. Então, para quem já conhece, para quem já viu, de repente tem aí na sua casa uma mãe que faz, ou um pai que faz, ou vocês que fazem, o adubo, a compostagem da matéria orgânica residual dos nossos alimentos, tá? Mas isso também acontece de forma natural lá no meio ambiente. Nós vamos falar isso mais lá para frente, tá bom? Surgem então os adubos orgânicos. Com os adubos orgânicos, que também são ricos de nitrogênio, porque o nitrogênio estava presente em todos os seres vivos, nós não precisamos usar adubos minerais, adubos comprados, acrescentar nitrogênio para o meio ambiente ou para o sistema. Basta a gente fazer o quê? Decompor nossos alimentos, decompor nossos resíduos. Os seres humanos, os seres vivos, os animais, por exemplo, quando fazem suas fezes, suas urinas, eles também estão liberando nitrogênio. Então nós liberamos nitrogênio através dos nossos resíduos ou através da decomposição da nossa matéria, tá? Ok? Que se decompõe por meio de ações de ação das bactérias. Transforma a matéria orgânica em água, sais e gases, tá? Então dá a matéria orgânica formada de hidrogênio, carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e outros elementos. Então, como tem hidrogênio e oxigênio, pode gerar água, tá? Por isso que às vezes a gente pega um vegetal e
de um vegetal lá dentro de um cesto de lixo, passa um dia, 2 dias, nós vamos lá, tem um líquido gerado, que é churume, né? Que é a lixívia. Então, esse líquido, ele é composto de água e outros elementos químicos, mas é composto de água, H2O, hidrogênio e oxigênio, tá? Sais minerais, que são esses outros elementos químicos que eu falei para vocês, mas também, provavelmente, vocês só lembraram do lixo que estava lá no cesto do lixo, ou porque vocês foram jogar mais lixo, ou porque vocês começaram a sentir uns odores, um cheiro diferente, um cheiro estranho na casa de vocês, e aí ou vocês mesmos, ou os pais de vocês, dizem assim, tem que jogar o lixo, né? Tem que jogar o lixo. A gente não joga lixo, é resíduo. Vocês falam para a mãe, para o pai de vocês, vamos fazer uma compostagem, vamos fazer um composto orgânico aqui, que a senhora vai poder depois usar para as suas plantas, para dar mais vida para as suas plantas. Combinado? É isso que nós temos que fazer. Então, nós temos a geração de água, a água não é branca, não é inodora, por quê? Porque tem ali gases, né, naquela decomposição que dá um cheiro característico, e na água nós temos as sais minerais que também dá outro cheiro, tá? Então ela fica uma água escura, tá bom? As pseudomonas, que são as bactérias, fazem a desnitrificação na forma gasosa. Então nós temos as pseudomonas e as pseudococos, tá? Claro que vai ter cheiro, claro que vai ter resíduo escuro, né? Porque tem bactéria ali que está reagindo, está gerando um monte de coisa, correto? Tá bom? E a decomposição, então? Então, depois que passou aquele processo lá, primeiros apodrecimentos no cesto do lixo, nós podemos pegar esse resíduo todo e decompor de uma forma, colocar num local específico ou jogar no meio ambiente, que vai se transformar por ação das bactérias e de outros decompositores, como a formiga, como a minhoca, né? Vão sofrer decomposição liberando a amônia, por isso que vem aquele cheiro. Então toda vez que vocês sentirem aquele cheiro forte de resíduo orgânico, vocês vão pensar, isso não é resíduo, isto é resultado da ação microbiana ou das bactérias gerando amônia, transformando o nitrito e o nitrato em amônia, né? Tá bom? Então é isso que acontece, o nitrogênio ou todos os derivados do nitrogênio em amônia, tá? Para o meio ambiente. Dão continuidade ao ciclo, servindo de material para as nitrossomas, né? Que liberam o nitrito e pela ação das nitrobactérias, aquelas bactérias que são encontradas principalmente nas raízes das leguminosas, liberarão os nitratos, tá? Então, a ação de decomposição, né, que gera o cheiro característico dos amoníacos, da amônia, né, que sofre a ação das nitrossomas, que são bactérias, liberando nitrito, e esses nitritos, por ação da nitrobacter, que são outras bactérias, fazem a transformação dos nitritos em nitratos. Lembra? Nitrito N2O negativo mais O, né? Vai gerar o quê? Né? O NO3 menos mais O liberado. Esse O liberado carrega com ele o cheiro. Entenderam? Espero que sim. Estudem, leiam, releiam, né? Isso acontece tanto nos estercos animais, fezes e urina, vegetal, são transformados em adubo orgânico, aumentando então a quantidade de nitrato no solo, tá? É isso que acontece. Todos aqueles processos anteriores que a gente falou de fixação, nitrificação, desnitrificação, decomposição, são esses processos de retiro nitrogênio,
do ar, né? Olha lá, um nitrogênio com 4 radicais, né? Retiro, transformo em nitrato, transformo em nitrito, transformo em amônio, né? Depois sofro reação, né, de nitrificação, transformo os nitritos em nitrato, o amônio volta a ser nitrito, tá? Isso tudo por ações de bactérias. Releiam, estudem bastante, né? E por fim nós vamos falar agora da absorção de nitrogênio pelos vegetais, pelas raízes, absorvem amônios e nitratos, né? Que eu falei para vocês. Tá certo? Ação das raízes. As ações das raízes estão retirando nitrogênio, né? Ou na forma de amônia ou na forma de nitrato. Tá certo? Esse processo pode gerar, né, uma nutrição animal, obtém nitrogênio por meio da cadeia alimentar. Então o animal não é autótrofo, ele é heterótrofo. Então nós nos alimentamos ou do vegetal ou do consumidor primário, que é um herbívoro, né? A vaca, o coelho, que vão lá e comem o vegetal, aí eles armazenam energia, nós vamos lá e comemos esses animais, né? No meu caso não, que eu sou vegetariano, então eu como somente vegetais, tá? Mas vocês podem ser carnívoros, então vocês comem tanto vegetais quanto animais. Ou alguns que só comem animais, né? Que não comem nada de verde. Cuidado com a alimentação de vocês, é muito importante para essa época. Vocês já viram que cada aminoácido, cada proteína, né, cada base nitrogenada lá dos cromossomos, dos RNAs, DNAs, precisam de componentes químicos específicos. E a gente só consegue isso através de uma dieta balanceada e bem diversificada, tá? Então, a nutrição animais precisa da ação dos autótrofos para produzir o seu alimento, a sua energia, e aí nós consumimos os vegetais, né, que tem essa capacidade de absorver o nitrogênio do solo ou do ar e geram, então, disponibilizam então o nitrogênio para que nós possamos absorver e dar toda a nossa estrutura de corpo e celular, né? Entretanto, os animais também fazem excreção, como eu já falei aqui, que é amônia, ureia, ácido úrico, liberados para o meio ambiente, tanto em forma sólida quanto em forma líquida, né? E assim, então, a gente está liberando nitrogênio para o meio ambiente. Rotação de culturas agrícolas, né? Leguminosas e outras para garantir o ciclo de fixação, nitrificação, desnitrificação e decomposição. Então, esse é um processo para a gente garantir a atividade orgânica de um solo, e não somente uma única planta que vai consumir sempre do mesmo alimento, tá? E isso, então, a gente faz o quê? A adubação verde. Porém, a adubação verde acontece quando nós temos plantas perenes, por exemplo, erva mate, né? Frutas, madeiras, florestas de madeira. Então, são plantas que vão ficar ali no solo por muitos e muitos anos. Então, nós não conseguimos fazer um processo de decomposição tão intenso. Então, muitas vezes nós precisamos de uma adubação adicional, chamada então de adubação verde, se ela for oriunda de adubo verde, né? Ou da decomposição de vegetais num processo de decomposição, desnitrificação, que a gente já reviu, já viu, já falou, já conversou. As queimadas é um bom exemplo, porque um dos principais efeitos negativos das queimadas é a destruição das bactérias fixadoras. Então não é o processo da queimada em si, é o processo, mas assim, neste caso de nutrição, que gera problema para os vegetais ou para os animais. Animais, se ficar no meio do fogo, vão morrer, mas as plantas, muitas delas sobrevivem, que é o caso de grandes árvores. O problema é que essas plantas, como a gente já falou, precisam das nitrobacters para fazer o processo de fixação do nitrogênio, de transformação do nitrito em nitrato. E aí, se o fogo passa com alta temperatura, mata essas bactérias. Então, vai causar um problema para as plantas, tá?
Então o fogo, além da liberação de CO2, além dos problemas de perda, de mortes e tudo mais, tem o problema da destruição das bactérias fixadoras do nitrogênio no solo, diminuindo então a sua fertilidade e potencial produtivo. Não é porque tem menos nitrogênio ou porque tem menos matéria orgânica ou menos material, mas sim porque tem menos bactérias, porque as bactérias sofreram a ação do fogo. Vamos falar do ciclo da água, né? Presente em todos os seres vivos, é o seu maior componente. Nós precisamos de água, cerca de 2/3 do nosso organismo é formado de água. Então nós precisamos de água, nós precisamos entender este ciclo. 100% ou 99%, 95% de todas as reações nos seres vivos, dependendo do tipo de ser vivo, acontecem na água hidrossolúvel, lembra? Em meio de líquido. Tem algumas que acontecem em meios de gorduras, tá? Mas a água é mais importante. Desempenha funções essenciais e outras de suporte. Transporte, manutenção, temperatura da célula, solvente, né? Dissolve alguns elementos químicos, reações metabólicas que acontecem dentro das células ou dentro do meio líquido, né? Mais de 90% de toda a água, né? Água não salobra, água potável, água possível de consumo humano, encontra-se em oceanos, restos de lagos e lençóis subterrâneos, geleiras e atmosfera. Então, toda a água disponível para o consumo humano encontra-se em oceanos, né? E o resto, os 10%, então estão em restos de lagoas, lagos, rios, riachos, lençóis freáticos, geleiras, vapor da água na atmosfera. Mas isso tudo só soma 10%. A grande maioria da água está nos oceanos. Tanto aí que a gente vê o tamanho dos oceanos, Atlântico, Pacífico, Índico, né? E também alguns mares. Tá? Possui 2 ciclos, ciclo pequeno e ciclo grande. Tá? O ciclo pequeno não tem participação dos seres vivos. E o ciclo grande tem a participação dos seres vivos. Vamos ver rapidamente. O ciclo pequeno, a água esquenta as nuvens, que faz com que haja evaporação da água do mar para as nuvens, e depois, pelo resfriamento, esta água sofre precipitação ou condensação e volta para os oceanos e rios e lagoas. Isso é chamado de ciclo pequeno porque não tem a participação de animais ou de seres vivos. Já o ciclo grande, a água entra na composição dos animais, peixes, mamíferos, répteis, vegetais, e somente depois da decomposição ou da excreção desses seres vivos é que a água volta a ficar disponível e que então, pela ação do calor, da energia solar, vai sofrer evapotranspiração ou respiração dos animais e vai voltar para a atmosfera. Então, respiração, transpiração e excreção. Evapotranspiração. Então, essa é a diferença entre ciclo grande, ciclo pequeno e ciclo grande, né? Ciclo grande, ciclo pequeno. No ciclo pequeno, nós não temos a participação dos seres vivos. No ciclo grande, nós temos a participação dos seres vivos, que por evaporação, transpiração, exsudação, sudorese, respiração, excrementos, vão liberar água para o meio ambiente. Ok, pessoal? Assunto interessante, né? Saber de como é feita a nossa vida e como ela se sustenta e quais são as reações. Isso, agora, vão lá, estudem, releiam e fixem o conteúdo. Um grande abraço para vocês e até a próxima.